Boa noite a todos. É com muita satisfação que venho mais uma noite apresentar mais um estudo de sexta-feira para vocês, que faz com muita dedicação, com muito carinho, há tantos anos aqui no Lar Irmã Zarabatana. Então, o tema de hoje é: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Ver a importância dos nossos pensamentos sobre os nossos atos, sobre o nosso futuro, né? Porque tudo começa no pensamento. Mas não vou dar spoiler agora, né? Vou me apresentar, meu nome é Renato Nicolau, para quem não me conhece, sou médium com muito orgulho do Lar Irmã Zarabatana, faço parte do corpo de instrutores, né, nas quartas e sextas. Estou fazendo hoje virtual, mas junto com Marina, com Felipe, com Rose, com tantos outros colegas que estão trabalhando aí conosco na divulgação da doutrina espírita via LIS. Lembro que temos muitas palestras, são mais de 6 anos aí no YouTube fazendo palestras, então aproveitem para aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais os nossos conhecimentos. Mas antes de começarmos oficialmente, né, vamos todos nós fecharmos os olhos, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, angústias, tantos outros males que nós temos, que nos afligem, que nos desequilibram, para nos trazermos fé, trazermos tranquilidade e trazermos um tempo especial para que consigamos aprender o máximo na noite de hoje. Então, cada um faça sua prece silenciosa em 30 segundinhos para estar aí sintonizado com o plano espiritual, com as melhores energias, com as melhores vibrações. Graças a Deus. Então vamos lá, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Você quer ter uma vida melhor? Então mude seus pensamentos. Então, mas mudar os pensamentos não é só para a parte material, carro novo, reforma, mas a vida é muito mais ampla do que somente a parte material. E principalmente quem está no centro espírita, vamos focar na nossa parte moral e espiritual para a gente de fato ser um ser pleno, ser um ser melhor. Mas vamos lá. Então, esse vem de um livro, né, chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é uma das obras clássicas aqui da nossa bibliografia espírita, para trazermos aí mais informações, mais reflexões no trabalho. Porque o grande segredo para você investir 30 minutos, 40 minutos para assistir uma palestra, independente de que seja, é essa palestra trazer conteúdo, mas trazer reflexões. Então reflita sobre cada palavra. Ou depois olhe de novo a apresentação para você refletir. Pegue algumas palavras-chave e anote, para você de fato mudar o seu pensamento e mudar consequentemente a sua vida. Agora, mudar para melhor, né? É isso que todos nós esperamos. Nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Quem está falando não sou eu, é Emmanuel. Então, pensamento é uma força muito grande. Quando você pensa, vibra, vem uma força aí forte que traz aí mudanças para melhor ou para pior. Vai depender de quão esse pensamento vem com uma carga de bons sentimentos, de boas vibrações, de boas intenções. Traz também, o pensamento traz imagem no seu
no seu consciente ou no seu inconsciente, que ali vai gravar e você vai, com isso, tentar trilhar uma vida melhor. Coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então precisamos entender que esse pensamento é uma força muito poderosa e transformadora das nossas vidas. E não sou eu também que estou te dizendo, são os neurocientistas. Por dia vem mais de 100 mil pensamentos na sua mente. Que sabe que a nossa mente, aqui o nosso cérebro, é um processador, mas o que realmente traz essa questão de processamento de questões espirituais e morais é o nosso perispírito. Aí são outras palestras que a gente tem aí para vocês depois complementarem com essa. Então vamos usar essa força, esse vetor de transformação que são os nossos pensamentos. Também aqui Emmanuel, na seara dos médiuns. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realiza. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. Então tudo começa com essa força do pensamento, que é um impulso. Se você deseja algo, a gente vai começar a sentir alguma transformação, mas muitas vezes não é a curto prazo, muitas vezes é médio e longo prazo, é aquela semente que a gente lança que a gente vai colher em alguns meses, em alguns anos. Sentindo, a gente começa também a refletir nos nossos pensamentos. Pensando, pensamento vira realização, porque o universo vai confluir para que isso de fato aconteça. E realizando algo, você atrai. Realizando coisas boas, você vai atrair bons espíritos. Realizando coisas ruins, de pensamentos ruins, você vai atrair o quê? A mesma vibração, coisas ruins. Atraindo refletes. Por isso que é tão importante a gente entender essa força do pensamento. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Agora vamos ver a Gênesis, capítulo 14, os fluidos, qualidade dos fluidos, item 18. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderantemente papel no organismo. É isso que eu falei, a conexão entre o corpo e o corpo espiritual que vem se refletir através do perispírito. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, quando a gente se expande, a gente tem uma maior conexão. Por isso que muitas vezes a gente não conhece, a gente não consegue pensar muito durante o dia. É comer, é trabalhar, é pegar filho na escola, é resolver problema no trabalho. A gente não tem tempo. Muitas vezes esses pensamentos vêm quando a gente está o quê? No momento mais de tranquilidade, de relaxamento, que é principalmente quando a gente está se desdobrando através do sono. Que aí vem muitos pensamentos. Ah, mas eu não me lembro dos meus sonhos, dos meus pensamentos. Mas muitas vezes você anota esses insights que vêm, mas não um sonho completo, com início, meio e fim, com um enredo completo. Mas muitas vezes os insights que a gente vem. Ah, mas eu não me lembro nada. E o insight quando você acorda? Faça esse teste. E muitas vezes você anota num caderno o que você está pensando, o que está vindo de pensamentos bons e ruins. Porque se for ruins, a gente tem que fazer uma reflexão para ver por que está vindo esse pensamento ruim. Se for bom, vamos dinamizar, vamos ver qual é a mensagem, o que está vindo aí de legal, que está vindo aí os nossos espíritos protetores, nossos amigos espirituais, nos trazendo aí de informações importantes. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então você vê, carne, mente, espírito e perispírito estão em conexão íntimas. Também aqui,
dos fluidos, a qualidade dos fluidos da Gênese. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Claro, muitas vezes a gente está pensando em algo bom, vem aquela vibração boa, você começa a entrar numa sintonia boa. Muitas vezes vem um pensamento ruim, você começa a entrar numa espiral ruim e começa a ver tudo ruim. Aí é uma orientação de Divaldo Franco, né? Que nos deixou há pouco tempo, né? Mas deixou aí nos deixou materialmente, mas deixou um legado para a prosperidade para todos nós. Quando vem um pensamento ruim, o que você faz? Muitas vezes a gente vibra ali, fica pensando. Não. Vem um pensamento ruim, troque por um pensamento bom. Ah, mas às vezes eu não consigo, aquele pensamento ruim me domina, eu fico fora de si. Pense muitas vezes numa pessoa que você gosta, numa pessoa que lhe ama, pais, filhos, ou naquele momento de muita felicidade que você teve. E isso pode quebrar um pouco essa sequência negativa. Isso é conteúdo espiritual. Mas não é só conteúdo espiritual, não. Temos também conteúdos de pessoas que não são espíritas, nem cristãos, muitas vezes. Um dos homens mais ricos do mundo, Carnegie, estava estudando a bibliografia dele, que viveu aí há 100 anos atrás. Ele, que era um grande capitalista, um grande empresário, né? Sem querer julgar as suas questões, mas depois tudo ele reverteu para filantropia, ajudando milhões de pessoas no mundo. Mas ao longo da sua carreira profissional, ele ia dormir anotando o que ele precisava resolver, tomava um copo d'água. Ao acordar, tomava o copo d'água de novo, né? Para fazer aquela conexão e vinha muitas vezes boas intuições. Se você vai usar um copo d'água ou não vai, a coisa para mim mais importante não é o copo d'água, é você orar, entrar em sintonia espiritual, pedir o auxílio aos espíritos protetores e dormir de uma forma mais preparada. Muitas vezes a gente vai ver notícia de guerra, notícia de corrupção, a gente já dorme pensando naquelas coisas ruins. Não, vamos tirar um pouco isso da nossa mente e vamos aproveitar essas 5, 6, 8, para os dorminhocos aí, 10, 11 horas de sono, para poder aproveitar esse tempo, né? Praticamente um terço, às vezes metade da nossa vida a gente passa dormindo. Então vamos aproveitar bem esse tempo, porque o espírito não dorme. Outras palestras também boas do Liz. Então nosso pensamento cria a vida que procuramos. Se são permanentes e enérgicos, os efluidos maus podem ocasionar desordens físicas. Porque muitas vezes a gente pensa assim, alguém vibra ruim, vou ficar ali mandando mensagem ruim, mandando aqui, fazendo denúncia, fazendo da vida dele no inferno. Você também está tornando a sua vida um inferno. E às vezes não está nem dando problema para ele. Porque ele tem tanto problema, mais um não vai fazer nem diferença. Uma vibração ruim a mais ou a menos não vai fazer nem diferença para ele, mas para você vai fazer. Porque você está desequilibrando aquela energia ruim, você poderia estar direcionando para coisas boas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Porque a enfermidade muitas vezes vem do seu desequilíbrio energético, do seu equilíbrio moral, do seu desequilíbrio psíquico, do seu desequilíbrio espiritual, que é uma conexão corpo-mente, mente-corpo e espírito nesse processo. Não há como se desassociar. Então, os meios onde perambulam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Ou seja, como a gente também pode receber uma enfermidade, uma bactéria, de um vírus, através dos nossos poros, através da nossa boca, do ar que respiramos, também recebemos esses maus fluidos perispirituais. Por isso que é tão importante mudarmos os nossos pensamentos, mudarmos as nossas vibrações, para diminuirmos a probabilidade de estarmos nos contaminando com fluidos ruins, com fluidos maléficos, com fluidos maus, com fluidos que nos desequilibram.
Então, parte do problema é nosso, porque a gente tem aqui o antídoto, como a gente vai ver aqui na oração, na melhora dos nossos pensamentos, na melhora das nossas vibrações. O nosso pensamento nunca anda sozinho. E botar a culpa no pensamento que alguém vibrou errado, eu pensei algo errado, não é bem por aí, né? Pensamento gera sentimento. Pensamento, sentimos. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes ao nosso. Não é nem um imã, rádio. Se eu estou aqui com uma rádio FM, aqui só pega FM no meu celular. Se eu for querer escutar uma rádio AM, não vai pegar, porque não tem sintonia. Eu teria que instalar aqui uma rádio AM para pegar as ondas AM e, com isso, processar aqui no meu sistema e fechar. Eu posso processar bons pensamentos, porque aqui eu estou com bons pensamentos, eu estou vibrando positivamente, aqui é um manancial de coisas boas, então vai ser processado aqui. Pensamentos ruins podem ser processados? Não, porque essas ondas muitas vezes não vão ser nem captadas aqui pelas ondas que são processadas aqui pelo meu cérebro, pelo meu perispírito. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Pensamentos bons vão vir coisas boas. Isso é uma questão de física, de química, questões elementares. Não é nenhuma, porque também o espiritismo não se desassocia da filosofia, não se desassocia do quê? Da ciência. Isso aqui é ciência pura. Aqui até um ateu vai entender o que eu estou falando. Aqui a referência é Selene Muniz, Influências Espirituais, Obsessão e Eficácia da Prece. Quem quiser entender um pouco mais, entra aí, cele.org.br. Então a gente tem energias, tem fluidos e tem as irradiações. Temos também vibrações e pensamentos. Então entram energias, fluidos, vibrações e pensamentos. E nós irradiamos o que nós atraímos e vice-versa. No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente. O perispírito processa esse material absorvido e irradia parte dele ao derredor do corpo físico, formando nossa aura. Tá? Ah, fulano tem uma aura boa, porque ele está irradiando coisa boa. Às vezes a gente vai do lado de uma pessoa, pô, a gente se sente até mal, porque está vibrando coisas ruins. Às vezes a gente senta, tá até desequilibrado, às vezes só de sentar ou estar próximo de uma outra pessoa, a gente se sente bem, porque ela irradia coisas boas. Então, por isso que eu falo, encarnado e desencarnados, bons pensamentos, boas vibrações, boas irradiações, você vai trazer coisas boas, você vai trazer coisas que realmente estão trazendo, e aqueles espíritos maus não vão perder tempo com você, vão partir para outro, porque já sabe que com você não vai ter realmente campo, né, brecha para isso. A boca fala que o coração está cheio, então cuidado com o que você fala. Não extravase tudo do seu coração, muitas vezes dando palavras duras, porque às vezes você fala, mas não sente ou não tem ideia daquilo, mas quem recebe muitas vezes vai guardar aquilo por anos. Qualquer ação obedece ao pensamento. Pensamos com palavras, e se as nossas palavras não forem boas, nossos pensamentos não o serão também. Como te falou, é uma cadeia de pensamento, palavras, sentimentos, vibrações, irradiações, etc. Palavras são nomes de pensamentos e emoções, são definições de ações humanas, a própria mobilização das ações. Então tudo começa naquela vibração que vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, e daí vai desencadeando ações. Isso aí quem falou foi Regis de Moraes, palavras despedaçadas por um mundo insano, né? A gente vive num mundo insano, a gente vive num mundo muito violento, muito egoísta. Então, vamos pelo menos fazer o nosso contraponto, trazendo coisas boas. Somos seres sob influência, nós somos extremamente influenciados. Não adianta, todos nós somos. Se alguém chega para você, você está até bem. Ih, rapaz,
eu acho que você não está bem hoje não. Olha o seu olho, você está com um olhar aéreo, você está com algum problema. Você já começa a ficar preocupado. Quanto mais fala assim, será que você está obsediado? Aí você vai ficar desesperado, você vai já marcar onde é que tem um próximo centro espírita, preciso tomar um passe. Cuidado, cuidado com as suas influências, porque muitas vezes a gente acaba captando essas coisas ruins. Mas também vamos pensar para o lado positivo. Também se alguém chega para você, você está meio para baixo, alguém fala, puxa, como você tem saúde, como você tem paz, ou deveria ter paz, você tem aí ação, você tem consciência, vão aproveitar melhor. E você muitas vezes se engrandece, às vezes uma palavra boa pode às vezes trazer do marasmo para uma grande ação. Em comunhão constante com o mundo espiritual e carnal, sofremos influências exógenas que vêm de fora, sentimentos e intuições. Mobilizações socioculturais possuem força e condicionar, né? Muitas vezes, né, a gente é um ser extremamente sugestionável. Não adianta, todos nós somos, é a característica do ser humano. Agora, o que vai blindar é o quê? É a nossa moral e a nossa parte espiritual. Palavras podem ferir ou reenergizar e harmonizar. Como eu falei, tem sempre os dois viés, bom ou ruim. Sensibilidade ocular, sensibilidade auditiva mental. Então, vamos aproveitar para o bem. Nós sermos vetores de influências positivas e também nos blindarmos contra influências negativas que vêm de pessoas, vêm do ambiente, vêm da TV, vêm do rádio, vêm da internet, vêm do YouTube, vêm da onde for. Ações preventivas. Para toda ação tem que ter ação preventiva, que é a ação mais importante. Isso é Jesus que dizia: orai e vigiai. Orai para a gente melhorar a nossa abertura espiritual e vigiai contra o mundo. A gente não anda na rua de relógio, joias, dinheiro dando sopa. A gente anda vigiando. A gente não deixa a nossa porta aberta de casa, porque a gente sabe que o mundo ainda impera tantas coisas ruins. Valores, objetivos, motivações baseados nas leis. Então a gente precisa também ter nos ajudar para sermos melhores, tá? Então temos que ter objetivos mais focados numa moral elevada, na espiritualidade, motivações melhores. Vida saudável, mens sã, corpore sano. Isso tem 3, 4 mil anos. Mente sã, corpo são. Uma alimentação saudável, exercícios, ausência de vícios. Estava lendo um negócio extremamente interessante, né? Que a nova, por mais que tenha problemas, né? Cada nova geração tem coisas positivas e tem coisas negativas, né? Mas uma coisa boa que está havendo da nova geração que está vindo aí, de 20 a 30 anos, tem diminuído muito o volume de excessos com álcool no mundo inteiro, focando também em alimentação saudável, práticas terapêuticas. Então você vê, nem tudo está perdido, né? Vigilância mental, pensamentos próprios e alheios. Quem quiser estude mais o Livro dos Espíritos, questão 459, 462, né? Os espíritos influenciam muito mais do que nós pensamos. Então, estude, leia o Livro dos Espíritos quando acabar aqui, na próxima semana. No fim de semana que está chegando, pega aí na internet palestras espíritas, não precisa ser só do Liz, não, de pensamentos próprios e alheios, vigilância mental. Tem centenas de bons palestrantes. Seleção psíquicas, pessoas. Pessoas boas vão trazer bons sentimentos, bons pensamentos, vão trazer coisas boas para a gente. Pessoas perniciosas é só para ajudar, mas não é para a gente conviver, para a gente pactuar de coisas ruins com eles. Lugares, cuidado com os lugares que você frequenta, leituras, não só leituras, hoje acho que poucas pessoas leem, né? Tá mais aí no YouTube, no WhatsApp, cuidado com aquelas correntes boas, né? Que a gente tem que ter cuidado para a gente ver até veracidade e também, se for verídico, né? A gente tomar cuidado.
não se influenciar, os negócios, né, o mundo desses negócios aí, com tanta promiscuidade, a gente vê aí tantos escândalos, né, conversações, pensamentos, sentimentos, palavras, atos elevados, né? Estou até lendo aqui, antes de fazer a palestra, né, sobre o WhatsApp, questões até apagadas, as pessoas conseguem enxergar. Tu acha que o mundo espiritual, que é muito mais desenvolvido com a gente, não lê os nossos pensamentos? Com certeza. Não lê o que vai, o que a gente está projetando nos nossos sentimentos, pensamentos, para daqui a uma hora, daqui a um dia, até ao longo da nossa existência carnal, espiritual? Com certeza absoluta. Então, mais ações preventivas, preces diárias. A gente esquece de fazer prece, ou faz aquela prece meia boca. Vamos fazer uma prece de coração. Preparação para dormir, como eu estava falando mais no início aqui do estudo. A gente se prepara mal. Evangelho e família, evangelho no lar. Se é toda segunda-feira às 7 horas, tem espíritos que estão esperando segunda-feira às 7 horas. Anjo guardião, espíritos protetores. Vamos pedir esses espíritos protetores, familiares, estejam sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos dando força, tendo paciência com a gente com tanto erro. Pô, não deve ser mole, não. Como muitas vezes vocês perdem paciência com filhos, com netos, né? Por causa de ações, mas por causa do amor você releva. Pô, mas também não deve ser mole ser um espírito guardião, um espírito protetor nosso, né? O autoexame, né? O que a gente está fazendo de bom, de ruim? O que a gente vai fazer para melhorar nos próximos meses? Autodomínio das emoções, né? Isso é um problema. Quando a gente está desequilibrado, é um problema. Tem que tomar cuidado, tá? A prece. Nubor Fakuri, Metaneurologia. A oração não é apenas uma mensagem material, ela também modifica a química e estrutura funcional dos nossos neurônios. Aprender coisas novas, adquirir talentos, exercitar o bem, amplia as redes de conexão entre os neurônios. Comprometer-nos com vícios, consolidar crimes ou vinganças e posses indevidas. Impor opiniões deixam marcas e impulsos que os neurônios fixam para sempre. Então, coisas, está tudo gravado, boas e ruins. Vamos aqui, a partir de hoje, tentar melhorar a gente. Fazer um exame profundo de consciência para, de fato, nos melhorarmos. É um momento nosso de nos melhorarmos, de trazermos, independente se tem 20, 50, 100 anos, se está doente, não está doente, se está com problema, vamos mudar. Aqui eu estou falando de metaneurologia. Isso é médico, está dizendo, são pesquisadores. Coisas boas ampliam as redes de conexões entre os neurônios. Coisas ruins deixam marcados impulsos que os neurônios fixam para sempre. Pensar e irradiar. Depois, quem quiser, estude um pouco aqui da FEB, slideplayer.com.br, slide 2949691, tá aí o link. Exercitar a capacidade de irradiar o pensamento por meio do controle da vontade, em momentos propícios, quais sejam durante a prece ou na reunião do Evangelho no lar. Irradiar coisas boas, irradiar para os seus pais, para o seu ambiente de trabalho, para a sua comunidade, para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que não são seus amigos, para aquele ambiente que precisa ter uma energia especial, muitas vezes não ligada diretamente a vocês, como hospitais, como casas de repouso, pessoas que são esquecidas. Às vezes uma vibração dessa positiva muda ou pode mudar um pensamento de uma esfera, de uma região. Temos com tantas guerras, que tragédia, né? Em vez de pensar, vamos ficar do lado A ou do lado B. Não, nem o lado A, nem o lado B, o lado da paz. Então a gente precisa exercitar a paz. E também, se a gente não exercitar a paz dentro de casa, dentro do seu trabalho, como é que a gente vai ter paz? É impossível, né? Prece a hora de dormir, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, ó, quantos estudos aí vão anotando? Capítulo 18.
item 38, nos ensina a orar antes de dormir. Diz ele: eleve, pois, aquele que se acha compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante das adversidades. Isso quem diz é a doutrina espírita. Pense nisso. Anjo guardião, espíritos protetores. Vamos saudar os nossos espíritos guardiões e tantos espíritos protetores que nós temos. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. O anjo guardião é um bom espírito, ligado a nós desde o nascimento. Aliás, desde quando há a concepção, que nos tornou sobre a sua proteção. Os espíritos protetores são espíritos parentes ou amigos que nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos da nossa vida. Nos atraímos a eles. Cada um pense, feche seu olho e pense. Conexão aqui de 30 segundos com seu anjo guardião. Não sei o nome dele. Fale, meu querido espírito guardião, esteja comigo, tenha paciência comigo, me intua, vibre positivo comigo, esteja comigo na dor e na alegria, e não desista de mim. Cada um faça a sua prece e essa vibração positiva. Aqui o que a gente falou foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 11. Autodefesa psíquica, como a gente se autodefende, né? Instalando grades, instalando questões para não ser roubado, também a gente tem que fazer a nossa autodefesa psíquica. Pessoas tóxicas roubam tudo, nossa paciência, nossa paz, nosso tempo e aos poucos nossas conquistas. Cuidado com as pessoas tóxicas. Elas sugam a nossa energia, disposição e bom humor e conseguem ofuscar nossos objetivos e até mudar nossa forma de ver o mundo. Assim, o egoísta, o invejoso, o controlador, o mentiroso, o fofoqueiro parasita a vítima. Cuidado com eles. Cuidado. Mas então não vou mais me relacionar com essas pessoas. Cuidado no relacionamento. Quando vier, às vezes, falar de uma coisa ruim, troque por uma conversa boa. Se ele insistir, aí você fala, hoje não queria conversar sobre esse assunto. Não é que você vai se afastar, mas é afastar quando vierem coisas ruins. Tá? Então, e isso é difícil, principalmente quando está na nossa família, no nosso convívio social e profissional. Mas isso é um exercício interessante. Autodomínio das emoções primárias, né? Ira, medo e paixões e os comportamentos derivados dessas, como ódio, vingança, pânico, angústia, inveja, mágoa, sensualidade. Pense nos momentos que você teve ira, medo e paixão. Não precisa pensar agora, porque você teria que fazer uma autorreflexão grande. E veja o que desencadeou para isso não acontecer de novo. O autodomínio dessas emoções e comportamentos pressupõe inteligência emocional, isto é, a habilidade de dirigir com confiança e eficácia a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Vamos saber lidar com as coisas ruins, com esses sentimentos ruins, com essas emoções primárias ruins. A habilidade de ler e entender nossas emoções e relacionamentos. A gente já sabe quando fica nervoso, então a gente tem que se autocontrolar. Ou quando vai conversar com certas pessoas ou com certas situações. Vamos ver como a gente vai. Como o bombeiro está planejado para um incêndio, a gente tem que estar preparado para um incêndio quando vem uma ira, quando vem um medo, quando vem uma paixão. A gente tem que saber como vai lidar com isso. E não esquecer, mas saber. Então o bombeiro não quer saber de fogo. Esse prédio não vai pegar fogo. Claro que tem a possibilidade de pegar fogo. Como você pode ter uma possibilidade de ter uma ira, de ter uma paixão ruim. Então você tem que saber como vai lidar com isso. A habilidade de fazer uma avaliação realista para você tratar melhor. Jesus e oração. Depois está aqui a fonte, quem quiser entender um pouco mais. Devemos conceber a prece como uma atitude de vida interior, diária, é um hábito constante
e profunda, porque é do fundo do coração, como Jesus ensinou, pois nos evangelhos vemos que ele afirma a necessidade de sempre orar. Lucas 18:1, Mateus 26:41. E os relatos mostram-nos orando constantemente. Lucas 9:18, seja pela manhã, Marcos 1:35, seja pela tarde, 6:46, 47, seja à noite, Lucas 6:12, seja só, Lucas 5:16, seja na prece dos apóstolos, Lucas 9:18. Então, Lucas e Mateus, né? Não, desculpa, Lucas e Marcos, dando aí bons conselhos para gente. Evangelho e família, né? Também está mais um link aí. A família é planejada no mundo espiritual em razão dos laços emocionais e espirituais de seus membros, sendo sua principal função a de servir de cadinho educador e generador dos quais a formam. Então, a família é muito importante no nosso equilíbrio, no nosso pensamento, para a gente ter força e não se desequilibrar. Ao contrário, ser. Quantas vezes, né, pessoas às vezes abandonam pais, etc., e depois no final da vida vem que aquele que verdadeiro te amou foi o seu pai ou sua mãe, ou aquele filho que muitas vezes não dava devida importância. Veja a importância da família. E se você não tem algo bom, você veja, porque se foi planejado, não foi por acaso que ele está na sua família. Exame de consciência, né? É algo extremamente importante na nossa vida. Qual o meio prático mais eficaz para mudar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, quem está falando aqui é Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, questão 919. Um sábio da antiguidade, vou-lo conhecer-te a ti mesmo. Conhece a você e você sabe quais são o que está lhe afligindo. Muitas vezes você precisa de alguma pessoa para te ajudar, mas quem muda é você mesmo, quem conhece melhor é você. Existem técnicas melhores de autoconsciência para você se conhecer melhor. Práticas espirituais, práticas psíquicas, práticas psiquiátricas. A melhor forma você escolhe, mas você precisa se conhecer, você precisa meditar, você precisa se autoexaminar. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Autodomínio emocional, como a gente já vem falando. Alírio de Cerqueira Filho, energia mental e autocura. Para reforçar aqui, refere-se à vigilância e ao processo de ressignificação das emoções primárias. Hoje se fala muito em ressignificação. Ódio, desejo, vingança, ansiedade. Cuidado com o que você deseja, que isso pode vir para o bem ou para o mal. Ressignificar, transformar pensamentos subconscientes negativos em pensamentos conscientes equilibrados, transformando em emoções nobres. Então, transformar o que está em vermelho aqui, ódio, desejo, vingança e ansiedade, em amor, compaixão, humildade, perdão e serenidade. O vermelho por esse novo vermelho. Mas isso é um processo constante que a gente precisa melhorar. Jesus e o pensamento. Jesus, Mateus 6:21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus, Marcos 7:21. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Vem do seu interior. Por isso que há um processo muito grande de você se autocurar. E para fechar aqui, Jesus, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você vibra. Cuidado com o que você pensa. Porque isso tudo tem força, tem energia e tem materialização. Quem quiser entender um pouco mais,
leia o livro Pensamento e Vida, tá? É um livro muito bom, tá? E quem quiser ver uma outra visão, veja essa palestra do nosso querido Haroldo Dutra, que foi feita aqui há praticamente há 10 anos atrás, que é legal ter uma visão diferente do Renato, né? Diferente aqui do que eu fui passando. Então, minha gente, foram aí mais de meia hora, quase 40 minutos, muito edificante. Pensem, já que é pensamento, né? Que ela cria uma vida. E é a vida que procuramos, o bem com o bem, o mal. Se a gente continuar pensando no mal, nas vibrações ruins, a gente vai colher isso agora e para frente. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção. Reflitam, estudem. A gente falou Evangelho, falamos do livro dos Espíritos, falamos do próprio livro. Tá? Então, o que não faltam são estudos, são palestras para a gente se aprimorar. Tomem agora aí um passe virtual ou presencial, depois uma água fluidificada e quando ao dormirem, pensem em tudo aquilo que a gente falou hoje e já comece a praticar, vibrando e já se preparando antes de dormir. Um grande abraço a todos e aproveitem ainda o finalzinho dessa noite. Boa noite.